Então, bom dia! Cadê bom dia? Galerinha do YouTube. Bom dia! Bom dia! Então, vocês Que têm que fazer a palhaçada é apresentação esta? da aula, galera. Cadê a Ana Clara para Ana. começar a aula? Não tá aqui, Ela deve né? estar ouvindo o barbeiro que eu mandei. Com certeza. Com certeza. E ela está perdendo o bom dia. Vai, alguém vai. Pô, apresenta. Galerinha do YouTube, se inscreva no canal, compartilhe Como é que ela fala? com seus Pera. amiguinhos. Ela fala, bom Não dia, lembro. galerinha do YouTube. Bem-vindos, gente. sejam bem-vindos à Bibliologia. Ué, ela voltou? Ela voltou. Deixa ela. Ué, gente, não, eu voltei porque eu fui lá de uma vez tirar foto do meu fungo de hoje. Ah, tá, I'm ó. sorry. Ai, deixa eu fazer de novo. Vai, faz. Bom dia, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Nossa senhora, gente. Se eu Tá começar o perfeita. canal desse jeito, eu acho que ninguém ia se inscrever, hein, Ana Clara? Ô, Bianca, eu não tô tirando foto do meu terrário, não. Eu vou tirar, eu tirei de antes e eu ia tirar de depois. Tinha que tirar diariamente? Tirar quando aparece fungo, é. Ah, sim, entendi. Mas caso assim, vamos supor que 14 dias não apareceu nada, é claro que você não vai ter 14 fotos sem nada de diferente, né? É só. Eu ia colocar o antes e depois, tipo, a mesma coisa. Então, mas assim, se acontecer alguma coisa num dia, aí você tira foto. Aí no outro dia mudou um pouquinho, aí você tira foto, desse jeito. É, quase todos os dias o meu muda um pouquinho. Daí eu acabo tirando. É. Galera, olha só. Hoje a gente vai falar de protozoários. O que vocês sabem de protozoários? Ainda é o reino protoctista, mas são seres unicelulares, não são fotossintetizantes. O que vocês sabem de protozoários? Exemplo, qualquer coisa. Nossa. Assim. Saiu tudo da minha cabeça agora. Uhum. Quando pergunta, parece que não sabe nada, né? Mas quando mostra, sabe. É. Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui então com vocês para a gente falar dos protozoários. Pretendo acabar eles hoje, tá? É bastante coisa. Então vamos lá. Características gerais. Aquelas características que a gente já estava falando, né? Eucariontes, unicelulares, heterotróficos ou heterótrofos. Isso quer dizer que eles não fazem fotossíntese e eles se alimentam por ingestão. Então, os protozoários, se vocês vão ver que tem alguns que englobam o alimento e botam para dentro, tem outros que tem tipo, não é, tá? Mas é tipo uma boquinha que a comida vai entrar. Eles podem viver isolados ou em colônias. A maioria deles são aquáticas, né? A maioria é aquática. Aeróbios ou anaeróbios, livres ou associados a outros organismos. E aí eu coloquei 3 tipos de relações ecológicas. Vocês lembram características, a relação comensalismo, mutualismo e parasitismo? Só lembro do mutualismo e do parasitismo. Exatamente. Eu não lembro da primeira. Vamos lá. Começar, eu lembro que começou da morte de Harry Potter. Não. Eu também. Comensalismo é quando uma espécie se dá bem e para outra tanto faz. É uma relação entre duas espécies em que uma é favorecida e a outra não é prejudicada nem favorecida. Um exemplo que é clássico que a galera estuda de comensalismo é as rêmoras perto do tubarão. Vê se vocês lembram disso. Eu lembro do filme Procurando Nemo. Que nascem perto, ficam nadando Ficam perto dele. né? Então, isso é um tipo de comensalismo. Protozoários, existe um protozoário, que é a Entamoeba coli, que vive no intestino. Então, faz bem, tipo, ela vive lá de boa, mas não vai estar prejudicando nada. Então, ela fica lá de boa porque faz bem para ela. Então, é uma relação comensal. Agora, quando eu falo mutualística, qual que é a diferença, assim, o mutualismo, o que acontece? Beneficia ambos, não é? As duas se Que é beneficiam. obrigatória para os dois. Aham. Esse que eu coloquei aqui, Triconinfa colares, é um protozoário que vive no intestino, né? Sistema digestório de cupins. O cupim só consegue se alimentar da madeira porque ele tem esse protozoário dentro para fazer a quebra da celulose, que é o açúcar, né, da parede celular de planta. Caso o cupim não tenha esse protozoário, ele não consegue se alimentar e ele morre. Se você tira o protozoário do aparelho digestório do cupim, o protozoário morre também.
Então, por isso que é mutualismo. Os dois, precisam do outro para sobreviver e eles, um beneficia o outro, né? Então, é um tipo de relação mutualística. Agora, parasitas, o parasitismo é quando um ser, uma espécie, utiliza a outra, seja durante uma fase da vida, seja para se alimentar, né, do sangue, alguma coisa assim, isso a relação no geral. E a segunda espécie ela é prejudicada por isso. No caso Pode causar danos, né? Oi? Professora, mas tipo assim, não é relativo? Tipo, dependendo do parasita que tá, pode causar mais ou menos danos Não, no todos outro os ser? parasitas, o nome parasita quer dizer que está usando o hospedeiro para o seu próprio benefício e prejudica o hospedeiro de alguma forma. Então, todo parasita é ruim. Mas a gente não tem um parasita no intestino, como você Não, falou? aí não é parasita, aí a gente tem bactérias que têm relação de mutualismo com a gente. Nós temos Entendi. inúmeras bactérias, tem protozoário, tem alguns micro-organismos que já vivem na nossa flora intestinal que nos ajudam a obter e quebrar alguns tipos de alimentos, mas não prejudicam a gente. Então, é um tipo de mutualismo. Tanto que quando você toma antibiótico, é bom você comer um probiótico depois, tipo um iogurte, um Yakult, para você repor a sua flora intestinal. Porque o antibiótico vai matar aquela bactéria que está causando a doença, mas pode matar bactérias que são benéficas para você também. Então, por isso que é bom você repor depois. E aí, parasita faz mal. Todo parasita. Professora, Oi. você pode repetir a parte dos comensais? Ainda tô um O pouco em dúvida. comensal é quando uma espécie, tipo comensalismo no geral, uma espécie vive associada com a outra, vamos supor espécie A e espécie B. A espécie A é beneficiada por estar próxima da espécie B. A espécie B não faz diferença nenhuma para ela. Tipo assim, a espécie A estando ali ou não prejudica nem favorece. Aí o exemplo que eu falei que é fácil de entender, as rêmoras que ficam próximas do tubarão, elas não prejudicam nada o tubarão, mas elas ficam nadando ali perto porque elas pegam restos de alimento do tubarão. Então, para elas é bom, mas não está prejudicando nem favorecendo o tubarão. Aqui no caso desse protozoário, no nosso intestino, a gente tem um protozoário, que é Entamoeba coli, que vive de boa lá e não faz mal para a gente. Então, é um tipo de comensalismo. Tá, entendi. Tá? Mutualismo, os dois necessitam um do outro para sobreviver. E no caso de parasita, a espécie que é a hospedeira está sendo prejudicada. Vou dar um exemplo geral de parasitismo, até mesmo o carrapato. O carrapato é um ectoparasita, ele fica do lado de fora do corpo. Ele está prejudicando o hospedeiro, porque está se alimentando do sangue dele. E às vezes pode até transmitir doença. Agora, um outro tipo de parasita, a lombriga. A gente vai falar quando falar de nematóides mais adiante. Prof. Rapidinho, a lombriga vive no nosso intestino. Nós somos, não sempre, né? Só quando a pessoa tem lombriga. Mas nós somos hospedeiros de um parasita. Então, o parasita faz mal. Então, existem protozoários que são parasitas e podem causar doenças. Pode falar. Mas o carrapato em si, ele é parasita, mas ele causa doença só em um tipo específico, não é? Só se ele for contaminado, só se ele estiver contaminado com uma bactéria chamada Rickettsia. Se ele não tiver com bactéria, ele não passa a doença, não. Entendi. Que é a febre maculosa, que a gente chama a doença. Tá. Professora. Eu já ouvi falar. Oi. As tênias são parasitas? Então, geral, gente, tudo que um ser vivo que utiliza o outro, seja, tipo, fica preso no corpo do outro para se alimentar, não comer o outro por inteiro, não. Mas, assim, usa o outro para se desenvolver, ter o ciclo de vida, tudo isso é parasita. Então, vocês vão ver, tem algumas doenças que vocês já devem ter ouvido falar. Tipo, amebíase é um tipo de... Ameba é uma parasita, mas existe ameba de vida livre. Eu posso falar da doença de Chagas, posso falar da leishmaniose. Todas essas doenças são causadas por protozoários e são protozoários que são parasitas. Então, em nós causa doenças. Ok? Eles usam a gente para o seu próprio benefício e nos prejudica. Aí, vamos lá. Eles não têm sistemas, tá?
a excreção de um protozoário é por difusão. As excretas vão saindo pelo corpo de acordo com o gradiente de concentração e tal. Então, é difusão. E podem se reproduzir assexuadamente ou sexuadamente. Então, alguém tem alguma dúvida aqui nesse primeiro? Você pode repetir a inscrição? Porque eu não entendi muito bem. Você lembra quando você estudou sobre difusão? Você estudou isso na outra frente. Que é difusão. Ah, não, lembrei. Acho que eu lembrei, sim. Aí tinha osmose, bomba de sódio e potássio, transporte ativo. Lembro. Ah, então, a difusão desses protozoários, a excreção é por difusão. Então, as excretas, elas passam pela membrana plasmática. Tá bom. Obrigada. Tá? Então, eu vou começar falando sobre os filos. É importante a gente saber o nome dos filos, tá? Dentro dos protozoários. E aí, depois, a gente fala mais sobre as características gerais de cada filo também. Então, o primeiro filo é o Rhizópoda. São as amebas. Aqui eu botei uma imagem de uma ameba, é uma célula só. Por que leva esse nome Rhizópoda? Porque tem esses rizópodes, que são os pseudópodes. Está vendo que tem umas projeções aqui, né, da célula? São os falsos pés. A ameba usa isso para se locomover e para pegar alimento também. Eu tenho um slide mostrando como é que ela faz isso. Mas, basicamente, é uma célula só, ela é toda transparente, parece uma gelatina. Ela pode ser encontrada em folhagens, em mares, solos úmidos, lagoa, no lodo e tal. Aqui eu coloquei essa imagem. Alguém sabe de qual desenho é esse aqui de baixo? Seria peixonauta? Nossa, gente. Exatamente o que eu ia falar, peixonautas. Ai, Jesus, como eu tô velha. Gente, esse é o triameba, que é das meninas superpoderosas. Nunca ia lembrar. Meu Deus, nunca ia lembrar. Nunca mesmo. São vilões das meninas superpoderosas. E é maneiro ver como que eles se locomovem. Eles são assim, são amebas, e dá para ver que quando eles andam, essas ondulações vão passando pelo corpo. É tipo representando os pseudópodes. Gente, eu tô ficando muito velha, não é possível. Vocês não assistiram Meninas Superpoderosas? Sim, Aí é que nunca. só que esse Eu assisti Eu detalhe... assistia pra todos falar a os verdade. dias. Eu assistia todos os Assisti dias, só que bem nunca passaria pela minha cabeça, porque eu não lembrava desse. Gente, o triameba, que isso? E eles chamam trio ameba, justamente porque eles são do filo Rhizópoda. Então, olha só, o movimento que eles fazem, que eu falei que são de ondulações aqui, a gente chama de movimento ameboide. Então, esses pseudópodes vão fazer uma dancinha, como se fizesse assim, ó, para se locomover o tempo todo. E aí, esses pseudópodes, esses falsos pés, ajudam na locomoção. Quando os alimentos vão ser capturados, pensa que esses dois aqui, ó, esses dois pseudópodes, é tipo projeção da célula. Ele abraça o alimento e bota para dentro do corpo. O nome desse processo é fagocitose. Então, olha aqui como que acontece. Isso aqui é uma ameba, tá? Aí, a partícula foi englobada, ela abraçou, botou aqui para dentro. Ali dentro, ela vai ser digerida, porque você vai ter uma organela chamada lisossomos, que ajuda na digestão, e o resto é eliminado por plasmocitose. Vocês vão ver que isso tem no livro de vocês, na página 20, acho que é página 24, não sei se é a mesma daí. Mas tem a imagem mostrando de como que a ameba captura o alimento. Então, ela pega esses pseudópodes, ela abraça e ela coloca para dentro do corpo, ok? Sim. A gente chegou a estudar uma bactéria fagocitada. Isso. Na outra frente. Então, isso aí mesmo. Uma coisa interessante que protozoários de água doce têm é uma organela, uma estrutura, né? Chamada vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil. Dá uma olhada aqui, esse vacúolo está mostrando como se fosse essa bolinha aqui branca. Por que esses protozoários de água doce têm isso? Pensa assim, eles vivem em um meio que é hipotônico. Vocês lembram desse nome? Hipertônico, hipotônico e isotônico? Tem a ver com o gradiente de concentração, do mais concentrado para o menos? Isso, ó. Um meio é a murchinha, né? Que quando tá muito murcho, quando tá muito
Isso. É, tipo isso. Senão, quando tá muito cheio, Agora, olha só, explode. Quando quando tá eu falo que o pouquinho- meio está hipotônico, eu estou dizendo que tem baixa concentração de soluto. Vou dar um exemplo com sal, que fica mais fácil. Se eu falo que o meio é hipotônico, tem pouco sal. Então, se eu falo que o meio é hipotônico comparado com esse protozoário, quer dizer que tem mais sal dentro dele do que no meio. Então, a tendência da água, a água não aguenta ver um lugar concentrado. Ela vai lá para diluir. Aí ela vai entrando aqui no protozoário. Mas se ela for entrando no protozoário loucamente, o que vai acontecer com a célula? Vai ficar cheio de água, né? Vai ficar Vai cheia de explodir. água, mas no momento, o que acontece com ela? Ela Vai incha, e ela Ela estoura. Vai Explodir. explodir, né? Vai explodir. É. Então, protozoários de água doce, para evitar com que não entre tipo água em excesso a ponto de explodir, eles têm essa estrutura chamada vacúolo pulsátil ou contrátil, que vai bombear excesso de água para fora. Então, entrou água por osmose, esse vacúolo leva o nome de contrátil, porque ele se contrai mesmo, ele expulsa, faz tipo um jato para expulsar o excesso de água que entrou aqui na célula. Senão o protozoário ia explodir. Tudo bem, então, vacúolo pulsátil? Então, Essa parte do meio hipotônico e do hipertônico é só nos protozoários de água doce? isso, só para. Não, o meio hipotônico e hipertônico acontece nas soluções no geral. Eu falei que só protozoários de água doce tem esse vacúolo pulsátil. Aí, se eu pegasse um protozoário de água salgada e colocasse aqui no meio hipotônico, o que vocês acham que ia acontecer? Como você falou que a água não aguenta ver um lugar muito concentrado, ela ia entrar muito no protozoário. No protozoário. E ele não tem o vacúolo pulsátil. Então, o que ia acontecer com ele? Ele ia explodir. Explodir. Se eu pegasse esse protozoário de água doce e colocasse em um local de água salgada, a água ia de onde para onde? Ia de fora, de dentro fora para pra fora. dentro. Ia de dentro do protozoário para fora, Pra fora. porque ele seria considerado hipotônico em relação ao meio. Então, ia sair água. E o que ia acontecer com o protozoário? Ele não ia explodir. Ele ia mas secar, entre aspas. Ia secar, né? Na cara. Ele vai Ia secar, ele secar. vai desidratar. Não, peraí, não entendi. Não, olha só. Professora, eu tô um pouco confuso ainda, não tô entendendo muito. Vamos lá, galera. Vocês lembram? Meio hipotônico tem pouco soluto. Por isso Sim. que eu falei do sal. Comparado com ele, tem muito sal. Então, teoricamente, a água vai sair do meio e vai entrar para tentar diluir aquilo. Ele incha muito de água, só que por ele ter o vacúolo pulsátil, ele joga esse excesso de água para fora, por isso que ele não explode. Então, essa parte todo mundo entendeu? Sim, mas nesse caso seria Sim. para manter o equilíbrio. Aí estaria equilibrado. Isso é um caso normal, gente. Isso é a explicação normal. Agora, eu criei uma situação. Vamos supor que eu peguei esse protozoário de água doce e coloquei em água salgada. O meio tem muito mais sal do que dentro do protozoário, não é? Sim. Sim. A água vai sair do meio onde que está hipotônico para ir para o meio hipertônico. Então, a água vai sair de dentro do protozoário, que está menos salgado, e vai para fora, ok? Para ir para onde tem mais sal, tá? Sim. O que acontece com o protozoário se ele perde água? Ele seca. Ele seca, ele morre. desidrata e ele morre. Então, foi só uma situação que eu criei aqui na cabeça para vocês, tá? O vacúolo não tem nada a ver com o vacúolo pulsátil aqui. Eu só falei em relação a gradientes de concentração. Então, o vacúolo pulsátil... Eu acho, ô prof, Fala. eu acho que ele se confundiu quando a série criou a situação com a explicação normal. Agora eu entendi. Sim. A explicação é só do vacúolo pulsátil. Ele está lá para expulsar o excesso de água que entra por osmose. Pra Então, não o explodir. protozoário de água doce, ele não explode, ok? Ponto. Ok. Agora, o resto foram... O osmose é só o transporte da água mesmo, né, prof? Osmose é só transporte de água. Então, somente protozoários de água doce vão ter isso. Aqui eu estou mostrando uma ameba, mas vocês vão ver que um outro tipo de protozoário chamado paramécio também tem, porque ele é de água doce. Então, protozoários de água doce têm o vacúolo contrátil para evitar que ele se rompa, que a célula se rompa devido à entrada de água ali.
Algumas excretas podem sair também pelo vacúolo contrátil, mas é mais água mesmo. Professora, O Oi. vacúolo contrátil é como se ele fosse mais firme, mais fechadinho, para não deixar a água entrar ou sair muito. Não, não. A água entra de qualquer forma. Ele só vai bombear o excesso para fora. Ah, tá. no caso da gente colocar esse protozoário de água doce em um meio hipertônico, no caso na água salgada, tipo assim, tô confusa ainda. Mas eu tô me localizando, daqui a pouco eu pergunto. Não, olha só, desenha. Desenha esse protozoário dentro de um copo com água e faz um monte de pontinho como se fosse sal. Imagina que a água vai sair de um local onde está menos concentrado, né, de sal, para um local onde está mais, porque a água gosta de diluir. Sim. E nesse caso que ele tá numa água salgada e ele é um protozoário de água doce, o que vai acontecer com ele? Tipo, esse vacúolo, ele perde a importância, certo? Não vai estar funcionando direito. Não vai estar funcionando porque ele só bombeia para fora o excesso. Aham. E nesse caso, tá perdendo. Entendi. Isso aí. Olha só. Então, como que a planária ela vai se reproduzir? Por divisão binária. Isso aqui a gente já falou um monte de vezes. É uma célula que duplica seu material. Essa é minha preferida. Duplica seu material, tem uma reentrânciazinha aqui, tcharam, tem duas no final, tá? Então, a reprodução é divisão binária, ou também chamada bipartição, ou também chamada cisciparidade, tá? Então, é bem simples, bem facilzinho. Ok, a ameba, então? Filo risópoda, características marcantes, pseudópodes, que são os falsos pés, abraça o alimento fazendo fagocitose, tem vacúolo contrátil ou pulsátil, porque é um protozoário de água doce, e reprodução por divisão binária. Agora, a gente vai falar do filo chamado ciliófora. Por que leva esse nome? Porque tem cílios, são os ciliados. Esses cílios, dá uma olhadinha aqui, são tipo pelinhos, tá? Mas não é pelinho, tá? Parece só. Eles ajudam porque quando eles se movem, eles conseguem se deslocar. Então, um exemplo de ciliado é o paramécio. Esse desenho aqui é um paramécio, essa imagem. A outra que eu vou mostrar também é um paramécio. Então, esses cílios ajudam no deslocamento, porque eles batem para trás e aí ele consegue se deslocar. Uma coisa interessante é que, para ele se deslocar, ele gira em seu eixo longitudinal. Eu tenho uma imagem mostrando, mas ele vai girando ao redor de si mesmo. Então, deixa eu ver se tem. Eu não coloquei, não? Não. Peraí, ele vai rodando? Vai, peraí. Deixa eu ver se eu acho.